Boa tarde, terceiro ano. Nós vamos hoje para a última aula desse primeiro bloco nosso aqui do segundo bimestre de organologia vegetal. Nós já vimos fisiologia vegetal e hoje nós vamos ver o último órgão, que é um órgão reprodutivo, que é a semente. Finalizando aqui essa etapa, nós vamos fazer a resolução de algumas questões nas aulas posteriores. Então, inicialmente, nós vamos caracterizar as sementes. Eu vou passar para vocês algumas informações necessárias. Depois a gente vai ver a reprodução assexuada em plantas. A semente, depois do processo de reprodução, que o grão de pólen fecundou a osfera, vai dar origem aí à semente. A semente é o óvulo desenvolvido após o processo de fecundação. Ela contém em seu interior o embrião e é formada pelo tegumento e pelas amêndoas. O tegumento, ele é formado por duas camadas, a testa e o tegme. A testa, ela é a parte mais externa, é a parte que reveste de forma mais externa. E o tegme, ele é mais interno, ele vai ficar entre a testa e a amêndoa. Então, entre a testa e a amêndoa, tem aí o tegme. A amêndoa, ela compreende o embrião, o cotilédone e o endosperma. O embrião é originado lá da osfera fecundada, é constituído pela radícula, caulículo e gêmula, que são tecidos embrionários. Depois do processo de desenvolvimento, quando elas já forem plantas adultas, essa radícula vai dar origem à raiz, o caulículo ao caule e a gêmula vai dar origem às folhas. O cotilédone é uma folha modificada, é uma folha embrionária e ela tem reserva nutritiva, ela vai nutrir a planta durante o processo de desenvolvimento. E o endosperma, que também está relacionado com o processo de nutrição, ele é uma estrutura triploide, uma estrutura 3N e também é chamada de albúmen. O armazenamento mais comum da semente é o amido. A germinação, ela é influenciada por fatores internos e os fatores internos e externos. Os fatores internos, que também são chamados de intrínsecos, eles dependem da própria semente, como a questão da maturidade embrionária, da boa constituição e dos fatores externos, que são chamados de extrínsecos, que estão relacionados às condições ambientais, o arejamento, a umidade, a temperatura e a luminosidade. Algumas sementes, elas precisam passar pela quebra de dormência para estimular a germinação. A dormência, ela é um repouso fisiológico. Prestem muita atenção a essa característica aqui. Algumas plantas, elas ficam dormentes, podem ficar nesse estado de dormência aí por períodos longos, até o ambiente ser propício para a germinação. Algumas plantas, elas ficam em dormência, chamada de dormência tegumentar, e elas precisam de alguns fatores para que essa dormência ela seja rompida. A germinação, ela só vai acontecer quando a casca for rompida ou por aquecimento, no caso das plantas do cerrado, que passam por aquelas queimadas anuais, aquelas queimadas naturais, não criminosas. Aquelas queimadas, elas são importantes para quebrar a dormência de algumas sementes que ficam esperando por esse aquecimento, ou então pela escarificação, que é um procedimento de raspagem. Por que é que isso precisa acontecer? Para que a água e o oxigênio consiga penetrar e o embrião possa aí se desenvolver. A dispersão dos frutos e das sementes. Essa dispersão, ela pode acontecer pelo vento. Quando acontece pelo vento, a gente chama de anemocória. Hidrocória, quando é pela água, ou zoocória, quando é feita pelos animais. Essa dispersão pelos animais, ela é feita de várias formas. Ou quando os animais se alimentam do fruto, algumas sementes, elas dependem do ácido do estômago desses animais para quebrar essa dormência. Ou quando elas são levadas pelo pelo dos animais para outros lugares. E vocês viram comigo em aulas anteriores que eu falei de fruto, o surgimento do fruto foi extremamente importante para auxiliar nesse processo de dispersão. Uma vez que o animal ele vai se alimentar do fruto e ingere a semente, e quando ele defeca, essa semente ela pode germinar em outros ambientes. Vamos agora aqui para outra parte. Eu coloquei um vídeo para vocês, é uma animação, para vocês observarem o processo de germinação. Inicialmente, vocês vão observar aqui embaixo a radícula, depois o caulículo, e vai dar origem aí às gêmulas, que posteriormente surgem as folhas.
Observem novamente, essa casquinha escura que sai aí são os cotilédones. Essa planta é uma dicotiledônia, esse aqui é o tegumento, a casca, tá vendo? Isso aqui é uma dicotiledônia, porque ela vai ter 2 cotilédones. Mais uma vez, aqui embaixo, percebam aí a radícula, o caulículo e as gêmulas. Lembrem sempre que nessa região apical, que é nessa região da ponta, tá cheio de células meristemáticas realizando divisões celulares para que novas folhas elas sejam formadas e a planta consiga se desenvolver. Aqui eu coloquei algumas imagens para vocês observarem as estruturas que eu já havia comentado. O tegumento, que é essa parte externa aqui, o cotilédone, que é essa folha embrionária, que nutre o embrião que está guardadinho aqui dentro. Aqui uma outra semente, a testa, tá vendo? Lembrando que a semente, ela é formada pelo tegumento e pelas amêndoas, e a testa compreende uma das camadas do tegumento. Aqui vocês estão vendo o embrião, que vai dar origem a radícula, caulículo, tudo se desenvolvendo aí. Aqui é uma outra imagem que tem uma muito semelhante no módulo de vocês, é o desenvolvimento de uma planta. Inicialmente surge aí a radícula para que ela possa criar a capacidade de absorver água e sais minerais, a possibilidade de realização de fotossíntese para que ela consiga se desenvolver, o caulículo. Aqui vocês estão vendo o meristema apical, cheio de células meristemáticas responsáveis pelo crescimento da planta, as gemas laterais que são responsáveis por essas novas folhas, tudo isso a gente viu lá em fisiologia. A dispersão dos frutos e das sementes, aqui é a zoocoria, coloquei para vocês verem os animais, o passarinho ele se alimenta e dentro do seu sistema digestório ocorre reações que auxiliam na quebra da dormência das sementes. Algumas aves elas têm essa função. E aqui é a anemocória, a dispersão da semente pelo vento, que é um dente de leão. Ela é pouco atrativa, os animais não vão polinizar, elas dispersam as suas sementes pelo vento. Aqui nós temos um carrapicho, o carrapicho ele gruda no pelo do animal para que ele possa germinar em outro ambiente, é uma forma de dispersão também. E aqui nós temos a reprodução assexuada em plantas. Essa reprodução assexuada, ela vai ocorrer sem a participação das células reprodutivas, sem a participação daqueles gametas que a gente já estudou em aulas anteriores. A propagação ou multiplicação vegetativa é um dos exemplos de reprodução assexuada, é a formação de novas plantas por meio de caules, contendo brotos, raízes e até folhas com células meristemáticas. Eu coloquei aqui essa imagem do meio, é para vocês verem um exemplo de propagação vegetativa ou multiplicação vegetativa. Quem tem uma planta dessa em casa vai saber o que eu estou falando. Cada folhinha dessa daqui vai dar origem a uma nova planta. Esse tipo de reprodução, ela é mais rápida do que o cultivo realizado com a semente, porque você vai fazer esse procedimento com uma planta que já germinou, que já passou pelo período de quebra de dormência, de formação de caulículo, gêmulas, radícula. As plantas geradas, essa daqui é uma desvantagem, apresentam as mesmas características da planta que originou. Então, se for uma planta vulnerável a doenças, vulnerável a fungos e pragas, todas as plantas que são oriundas dela também vão ter essa mesma característica, porque elas não vão ter variabilidade. Utilizado no desenvolvimento de plantas transgênicas por meio da engenharia genética. A engenharia genética utiliza muito esse tipo de reprodução assexuada, inclusive a cultura in vitro. No módulo de vocês tem um esquema que mostra como ocorre o processo de produção da engenharia genética, uma transgenia, que é para a formação de uma nova planta aí, que vai formar um clone da que doou os seus genes. Eu coloquei essas imagens aqui, no próximo slide vai ter mais para vocês observarem. Essa primeira aqui é um exemplo de enxertia. A gente viu isso na escola agrícola. Se vocês recordarem, a gente viu que eles fazem lá esse procedimento. É muito comum colocar o pedaço de um caule tipo do umbu e fazer um enxerto com a cajá. Fazem muito isso com a laranja também. Faz um enxerto com tipos diferentes. Então, essa de baixo, ela já tá enraizada. Aí, tira-se uma estaca, tira-se um pedaço de uma outra planta e faz esse procedimento aí do enxerto. E aqui do lado, vocês estão vendo o processo de alporquia. A alporquia é como se fosse um ferimento na planta, tira-se uma parte da planta, coloca esse curativozinho aqui,
para que essa umidade ela possa estimular o desenvolvimento de raízes, depois é retirada essa raiz e é transportada para outro ambiente. Aqui vocês têm 4 exemplos dos mecanismos de propagação vegetativa, é a estaquia, a enxertia, a mergulhia e a auporquia. A estaquia, são fragmentos do caule ou ramos com gemas que depois de cortados eles são inseridos no solo. É o que vocês estão vendo aqui. Corta-se o pedaço, esse pedaço ele tem que ter gemas, porque essas gemas elas vão ser importantíssimas no processo de desenvolvimento dos ramos foliares. Aqui vocês têm a enxertia. A enxertia é o processo de inserir uma estaca retirada de uma planta, que vai ser um enxerto, eu mostrei para vocês na imagem anterior, em outra planta que já está enraizada. Embaixo vocês têm aqui uma mergulhia. Aqui enterra-se uma parte do ramo, sem destacar da planta original, enterrou. Esse ramo ele vai dar origem a novas raízes, depois que ela já está enraizada, retira-se e faz o processo aí de transporte. E por último, aqui vocês têm a auporquia, faz um corte no ramo, depois envolve com substrato úmido, reveste ele ou com um agaze ou com um saco plástico. As raízes elas vão se desenvolver. Quando as raízes elas já estão desenvolvidas, começar a formar os ramos, retira-se essa parte e coloca no solo. Aí ele já pode ser replantado, beleza? Olha outros exemplos que eu coloquei aqui, ó. A mergulhia, estão vendo? A estaquia, a estaca. Essas estacas, não esqueçam, elas precisam ter os ramos, as gemas, para que os brotos eles possam se desenvolver. Aqui vocês têm um exemplo de auporquia, enxertia. Às vezes a gente faz isso, já fez isso em casa e nem imaginou que era um processo de reprodução assexuada. Era um mecanismo de propagação vegetativa.